Ó, pela primeira vez deu tudo certo aqui, porque em meio a essa vinheta é como na televisão, né? A gente começa a colocar um monte de coisa no ar para ver se dá certo, e dessa vez deu. Como vai, André Nunes, companheiro de sempre? Só apresentar formalmente, para quem ainda não conhece o André Nunes. André Nunes, ele é bacharel em Ciências Contábeis, pós-graduado em Ciências Políticas, bancário da Caixa Econômica Federal, está no Twitter no @André Nunes _RJ e aqui no YouTube no canal Conversando com André Nunes. Tudo bem, André? Boa tarde, bom dia, boa noite, boa qualquer hora para quem nos acompanha e também para vocês. Cláudio Porto, Cristiano Araújo, uma alegria grande em revê-los e agradecer o convite. Nós agradecemos demais a sua participação, André Nunes, que também já esteve na TV Jovens Cruz em outra oportunidade, ainda no ano passado, falando da transição de governo, agora já com o governo Lula empossado, e não só empossado, com 7 meses já. A gente vai falar aqui de início, no Espaço Trabalhista, de um assunto que, como disse o Cristiano, é aquele assunto que, quando você lê a manchete, você fala, não, isso aí é sacanagem, isso não é possível, né? E aí, bom, a gente vai ao longo do programa aprofundar essa discussão, mas do que estamos falando, Cristiano? Qual é a ideia estapafúrdia, usando a palavra que você utilizou nesse programa, da vez, né? Porque a gente também tem isso no Brasil, né? É aquilo, é a da vez. A da vez é esta que o Cristiano vai trazer aqui para a gente no início do programa. Bom, então vamos lá. Pessoal, se vocês ainda acreditam que a gente já viu tudo no Brasil, pois então, eu devo dizer para vocês que não, vocês não viram tudo. Nessa semana, o Campos Neto, ele foi lá conversar com a turminha da BlackRock, que o André Nunes já falou inúmeras vezes dessa turma, né? E é uma turma aí que eles são um fundo de investimentos, né? O maior fundo de investimentos do mundo, até onde eu sei, né? Inclusive deu uma treta, já que tu teve lá na França, né? Teve uma treta lá com o pessoal, né, que botou fogo nas manifestações, e o Campos Neto, né, como um capataz da burguesia, foi lá, conversou com o pessoal e ele disse que tinha a intenção, né, de terceirizar ativos do Brasil. E quando ele falou em ativos, ele estava falando das nossas reservas internacionais, as nossas reservas em moeda estrangeira, tá certo? E o que acontece? O Brasil, nos últimos anos, principalmente no governo, dos governos petistas, nós conseguimos formar uma boa base dessas reservas. A gente conseguiu ali reunir em torno de entre 350 mil a 380, acho que foi esses os valores, né? Se o André depois, se quiser, pode me corrigir se são esses os valores, tá? E aí... Nos últimos anos é exatamente isso, varia em torno de 340 bilhões de dólares. Isso, 350, chegou até um pico de chegar a 380, eu lembro até, acho que no início do governo Temer, estava lá em 380, aí ele começou a dar uma queimadinha aos poucos e baixou para 350. Eu lembro que antes, né, da transição de governo, né, o que nós chamamos, né, aqui de o golpe, a gente chegou a ter 380. E aí, essa reserva... Só para o pessoal ter uma ideia, Cristiano, não sei se o Cristiano me escuta, só para você ter uma ideia, Cristiano, essas reservas são maiores, por exemplo, que a do Estado de Israel, que tem 200 bilhões de dólares em reservas. E só para efeitos de exemplo, né, a Argentina hoje, ela não consegue reunir essas mesmas reservas. E depois vocês vão entender por que eu estou chamando a atenção para a Argentina. Depois eu toco mais nesse tema. Mas, enfim, galera, para a gente simplificar. Então, a gente conseguiu reunir esse volume de reservas justamente para a gente poder se defender em momentos de crise. Porque, como eu disse, nós temos uma economia pouco diversificada e quando a gente tem um cenário de crise, é importante para o Brasil ter essas reservas. Até mesmo, né, e aí o André, ele sabe muito bem disso, que um dos pontos para que a gente possa ter essas reservas é justamente para a gente combater o câmbio. Quando o câmbio valoriza,
a gente pode usar essas reservas para a gente poder usar, para a gente baixar, né, o valor do câmbio, para que a gente possa adquirir os produtos lá de fora, porque tudo que a gente consome, tudo que a gente precisa importar, por exemplo, para a produção agrícola, vamos supor, a gente precisa importar de fora, e para isso a gente precisa de dólar. Por isso, uma das razões de nós termos essa reserva, ela é importante, para que a gente possa, de alguma forma, poder abater, né, situações em que o câmbio ele acaba valorizando, né, que ele aumenta o valor para que tu possa adquirir mais dólares, ou para te poder, né, te defender em momentos de crise, né, para que a gente não tenha lá grandes problemas. Agora, só para eu encerrar aqui o meu comentário, não é a primeira vez, Cláudio, que nós temos uma mexida nas nossas reservas. Eu lembro que o Paulo Guedes, ele mexeu nas nossas reservas. Ele chegou a torrar uma parte das nossas reservas internacionais para poder pagar dividendos e outras coisas, né? E ele tinha uma ideia esdrúxula que na época, e aqui eu não tenho aqui compromisso com erro, eu critiquei na época, assim como critiquei o Paulo Guedes. Eu lembro que em 2017, 2018, o Ciro Gomes e o Nelson Marconi, eles defendiam essa ideia de usar um pouco das reservas para poder abater a dívida. E na época eu fui muito contra. Eu disse: não, olha, o Ciro Gomes está muito errado de pautar isso aqui. Não existe isso de usar as reservas para a gente poder abater a dívida, para diminuir o volume da dívida na relação com o PIB. E o Paulo Guedes queria fazer exatamente isso. Então, é uma ideia absurda isso, porque a gente está querendo fazer aquilo que a Argentina, por exemplo, queria fazer. A Argentina, ela quis usar um pouco do volume das suas reservas para poder abater a dívida. A Argentina, por um tempo, fez. O que aconteceu? Não abateu a dívida continuou crescendo, porque os juros eles são compostos, né? E é internacional, né? Uma moeda internacional. E o que aconteceu? Hoje, a Argentina ela tem poucas reservas em dólar e nunca conseguiu abater sua dívida. Muito pelo contrário, continua endividada e os governos, né, vão de mal a pior, né? Vide aí o que nós estamos para ver, uma desgraça nessa eleição de 2024. Passo aí para o André. Cristiano, você citou o caso da Argentina. Eu gostaria de lembrar aqui que a Argentina vive nessa situação exatamente porque abriu mão da sua própria moeda. E isso aconteceu muito antes da chegada de Néstor Kirchner à presidência da República. No início dos anos 90, a Argentina era pintada como um modelo neoliberal a ser seguido. Abriu totalmente sua economia, privatizou seus principais ativos e, como abriu mão da própria moeda, não quer dizer que a Argentina deixou de ter o peso. Não foi como no Equador. A questão de abrir mão da própria moeda ela pode ser efetuada de outra maneira. Por exemplo, quando se permite que as pessoas façam sua poupança em moeda estrangeira. Na Argentina, até hoje, você pode poupar em dólares, por exemplo. Então, isso ocasiona uma corrida por moeda estrangeira. As pessoas que não confiam na nossa própria moeda, elas passam a querer poupar em moeda estrangeira. Isso, aqui no Brasil, o Bolsonaro queria fazer. Eles vieram com essa ideia, se o Paulo Guedes e o Bolsonaro, eles queriam fazer, ou seja, eles queriam transformar o Brasil na Argentina de Carlos Menem, na Argentina do início do milênio. E, infelizmente, depois daquele default na Argentina ali em 2001, mais ou menos, nunca mais a Argentina conseguiu recuperar o peso. Nunca mais o peso conseguiu se valorizar aos patamares anteriores. Isso se sucederam governos na Argentina que não conseguiram realmente recuperar o valor do peso. Infelizmente, porque é um país vizinho, um país irmão, e nós não queremos nenhum mal para a Argentina. Mas é bom colocar que essa questão na Argentina se arrasta há mais de 20 anos, e que Bolsonaro e Paulo Guedes queriam repetir essa dose cavalar de neoliberalismo à la Carlos Menem aqui no Brasil. Ou seja, até o pessoal aí da direita, né, que
acusa muito a Argentina, bota muito o dedo aí na ferida, querendo dizer que a Argentina é um país ou um governo de esquerda e que isso que levou a Argentina à catástrofe econômica. A gente sabe que não é, isso já começou há mais de 20 anos lá na Argentina, e eles queriam usar a mesma receita. Então, imagine se nós aqui no Brasil abríssemos mão do real como a nossa moeda, permitíssemos que as pessoas poupassem em dólar ou em euro, o que fosse, mas geralmente é em dólar, né? Nós íamos ter uma desvalorização muito grande do real, porque isso, quer nós queiramos ou não, ia ocasionar uma corrida atrás de moeda estrangeira, no caso do dólar. Agora, entrando nesse tema, se me permitem, aí talvez extrapolando um pouquinho meu tempo, porque falei muito da Argentina aqui no começo, mas só para a gente pintar o quadro, entrando nesse tema da declaração desse cidadão, Roberto Campos Neto, acho que o Cristiano já falou aqui que é uma declaração estapafúrdia, é uma declaração que nós não temos nem adjetivo para colocar, né, a submissão, né, que representa essa declaração a certos tipos de interesse. Mas, obviamente, esse cidadão ele não faz uma declaração dessas a troco de nada. Ele não tira da cabeça dele a ideia de que ele vai privatizar para o capital estrangeiro os nossos ativos, as nossas reservas internacionais do Banco Central. Ele não tem essa ideia da noite para o dia. Alguém a quem ele serve recomendou que ele desse esse tipo de declaração. E exatamente em uma entrevista para a BlackRock, que é a maior gestora de ativos do mundo nesse momento. Ou seja, esses são os patrões do senhor Roberto Campos Neto. Infelizmente, não é o povo brasileiro. Ele é o presidente do Banco Central. O patrão dele deveria ser o povo brasileiro. Infelizmente, não é. Os patrões dele residem em Wall Street. E é por isso que ele dá esse tipo de declaração boçal e estapafúrdia. Ou seja, o Cristiano já usou a palavra aqui seguro para falar das reservas internacionais. É óbvio que as reservas internacionais são um seguro e que o Banco Central ele pode efetuar a política cambial através dessas reservas. Se em algum momento o Banco Central sentir que a nossa moeda está muito desvalorizada, ele pode despejar, inclusive, dólares na economia brasileira para que a nossa moeda não sofra muita desvalorização frente ao dólar. Mas eu acho que por trás disso também, Cristiano, você imagina abrir mão, você colocar nas reservas internacionais na mão de gestores do capital internacional, abre mão do controle da nossa política cambial. Mas ainda há problemas piores do que esse, se é que isso é possível. E eu digo que essa não é uma questão apenas do controle das reservas internacionais, ela vai além. É uma batalha pela hegemonia do dólar no mundo. Em 1975 a 1980, mais ou menos, o dólar representava 80% das reservas mundiais. Hoje representa apenas, entre aspas, ainda é muita coisa, né? É a moeda preponderante das reservas internacionais, mais 59%. Então, os Estados Unidos hoje, quem controla o governo norte-americano, que são os grandes capitalistas, obviamente, eles travam hoje no mundo uma batalha pela hegemonia do dólar. Por quê? Se o dólar deixar de ser a principal moeda de comércio internacional e de reservas internacionais, obviamente, os Estados Unidos simplesmente não vai poder mais emitir moeda, ou seja, sua própria moeda, o dólar, à torto e à direito, né? Porque eles têm esse privilégio de emitir bastante moeda sem ter grandes problemas inflacionários. Por quê? Eles têm essa vantagem sobre os outros países, porque a moeda deles é um produto de exportação. Exatamente porque todos os outros países do globo, praticamente, mantêm suas reservas em dólar. Então, a moeda deles é um produto de exportação. Então, hoje nós vivemos essa batalha pela hegemonia do dólar, porque certos países contra-hegemônicos, como a Rússia e a China, já começaram a alterar essa questão das reservas internacionais. Lembremos que há 2 anos atrás, Vladimir Putin começou a trocar suas reservas de dólar por ouro. A China e a Rússia, mais ou menos de 3, 4 anos para cá, já comercializam em moedas próprias. O Brasil é o segundo país com reservas da moeda chinesa do mundo. Pois não, Cristiano?
Inclusive, esse movimento que tu está comentando, esse movimento ele tá sendo um pouco mais amplo até. Eu e o Cláudio, a gente já conversou sobre isso, né? A Coreia do Sul já aderiu, ela já negocia na sua própria moeda com outros países. A Índia está fazendo negócios com a Rússia moedas locais, em moedas locais. A Turquia também. Aliados Sim, a Turquia também. dos Estados Unidos, aliados tradicionais dos Estados Unidos, como Israel, tomaram a decisão de alocar parte considerável das suas reservas internacionais em outras moedas, como o dólar australiano, o iene japonês, enfim, moedas que eles chamam de moedas alternativas. Então, a vinda da BlackRock aqui para entrevistar esse senhor, o Roberto Campos Neto, e, na verdade, eles vieram aqui para dar certo tipo de ordens, né? E vamos ver o que cola. Né? Mas houve uma reação que talvez eles não esperassem, uma reação forte, tanto que o Tribunal de Contas da União já vai investigar o Roberto Campos Neto por causa dessas declarações. Essas declarações elas só teriam dois motivos. O primeiro seria ele quer se livrar das próprias responsabilidades. Se você ler a entrevista dele com a BlackRock, você vai se dar conta que ele acha na cabeça dele, ou ele diz, que não é exatamente a responsabilidade do Banco Central gerir essas reservas. Olha, ele é o presidente do Banco Central. Se essa não é atribuição do Banco Central, de quem seria? Essa é a primeira questão. Então, ele quer se livrar das próprias responsabilidades. Talvez porque no ano passado, com o Banco Central sob a gestão dele, nós perdemos 32 bilhões em reservas internacionais. Nós tínhamos aí mais ou menos 340, fomos para um patamar de 320, um pouquinho menos e tal. Agora, no final do ano passado para cá e no primeiro semestre desse ano, voltamos a ter mais ou menos 350 bilhões de reservas internacionais. Como esses valores podem oscilar, Cristiano e Cláudio Porto? Infelizmente, e aí é que está o X da questão, infelizmente a maior parte dessas reservas estão em títulos da dívida norte-americana. Essa é a batalha pela hegemonia do dólar. Por que alguém se propõe a transferir essa responsabilidade, essa gestão de recursos para operadores internacionais, como a BlackRock ou outros gestores de fundo, por exemplo? Exatamente porque quando esses recursos vultuosos, bilionários, estão controlados por gestores internacionais do grande capital mundial, se perde completamente a gestão estratégica em parceria com o Estado brasileiro. Deixa de atender os interesses do Estado brasileiro. Se o interesse do Estado brasileiro for que seja uma ideia não muito boa, como o Cristiano falou, de usar as reservas para pagar parte da dívida pública. Mas não interessa, isso tem que ser uma decisão soberana do Estado brasileiro, de seus governantes, em conluio com o seu povo. Tá? Que fosse uma decisão estúpida, mas seria uma decisão soberana. A política cambial, como nós conversamos aqui no começo, ou captar um pouco mais de dólares, ou distribuir dólares na economia, comprando ou vendendo os títulos, para combater a desvalorização do real, ou, inclusive, combater a supervalorização, uma possível supervalorização da moeda, que não é o que acontece no momento, mas as reservas internacionais podem ser usadas para isso. Você perde essa capacidade soberana de utilizar as suas próprias reservas internacionais, que, no caso do Brasil, são reservas consideráveis. São valores bem relevantes, Cristiano. 350 bilhões de dólares não é pouco, não. Enfim, e se esses recursos forem parar nas mãos do capital internacional, da especulação e do risco, nós já não teremos mais nenhuma possibilidade de gestão estratégica desses fundos com os interesses do Estado brasileiro, ou seja, com os interesses do povo e da nação brasileira. Isso é colocado nas mãos desses gestores internacionais que vão aplicar esses valores, sabe-se lá aonde, né? Como eles já fizeram com fundos de pensões de estatais, por exemplo, de servidores públicos. O senhor Paulo Guedes, por exemplo, foi investigado por ser um desses fraudadores, né, de fundos de pensão públicos, colocar o dinheiro público em ativos privados, em empreendimentos privados, que nós nunca sabemos se vão dar certo ou não, expondo o patrimônio dos servidores, nesse caso dos fundos de pensão públicos, ao risco. O Paulo Guedes foi, por muito tempo, conselheiro de certos fundos de pensão e colocou esses valores em empreendimentos que depois nós não sabemos
se vão dar certo ou não. Essa é a questão do risco. Então, imagine, 350 bilhões de dólares expostos ao risco. Não, isso não é uma ideia que nós podemos dizer que saiu da cabeça do senhor Roberto Campos Neto. Ele não dá esse tipo de declaração à toa, e, na minha opinião, ele dá essa declaração para testar a paciência da opinião pública brasileira, Cláudio e Cristiano. Ainda mais, André, ainda mais quando é uma experiência que já foi testada pelo próprio Banco Central. A gente viu na repercussão, né? A entrevista foi... E também eu quero trazer aqui, fazer um comentário sobre esse dado, né? Para a gente ter uma ideia, né, de como há patrões e há ali pessoas que servem esses patrões. Porque a entrevista ela foi concedida em junho e eles conseguiram segurar a divulgação até 20 de julho. Também algo assim, é um dado assim que é muito importante, porque veja só como as negociações ou as discussões, vamos ficar aqui nas discussões, né, para não usar o termo negociação, mas assim, como as discussões elas são tocadas sem qualquer publicidade, sem qualquer caráter público mesmo, né, do interesse, porque não estamos falando das reservas do Roberto Campos Neto, nós não estamos falando da poupança do Roberto Campos Neto, estamos falando da poupança, do colchão, do seguro do Brasil, né, por meio das reservas internacionais. E aí eu também quero chamar atenção para isso, porque, os caras conseguiram segurar mais de um mês a entrevista que ele concedeu à BlackRock, né, conseguiram segurar e a divulgação veio na semana passada. Agora, eu quero chamar a atenção também do nosso público para essa realidade, né, que o Brasil e o Banco Central brasileiro, para não falar o Brasil, mas o Banco Central brasileiro já topou em alguns momentos da sua história fazer esse tipo de gestão, terceirizar a gestão, entregar a gestão para agentes privados. Eu me recordo e quero compartilhar com o público que em 1999 rolou uma experiência parecida com essa, né? A gestão daquele momento entregou mais de $1 bilhão para algumas instituições para fazer a gestão privada. O governo privada. do Fernando Henrique, era o governo do Fernando Henrique, Cláudio Porto, mas nem ele, nem o Fernando Henrique, o privatista Fernando Henrique Cardoso, foi tão audacioso como o Roberto Campos Neto. Naquele momento, eles colocaram uma pequena parte das reservas internacionais do Brasil, que era mais ou menos pouco mais de $1 bilhão de dólares. Nada do que esse cidadão estava propondo agora. E assim, só para efeitos de comparação mesmo, porque tivemos essa experiência lá em 99, aí desde então a gente viu que da parte do Banco Central havia, e as gestões do Banco Central, e é importante lembrar que agora nós temos uma lei que estabelece a autonomia do Banco Central, e isso também eu quero discutir com vocês na sequência, né, como isso coloca o Roberto Campos Neto numa corrida contra o tempo mesmo, né, uma vez que ele assim, pode ser reconduzido, mas há grandes chances de não ser reconduzido, e aí com isso ele tem aí pouco mais de um ano, né? 1 ano e 3 meses, assim, ainda que ele pode fazer algum estrago no Banco Central, usando esse termo, mas trazer essa experiência de 99 e trazer também a experiência, né, de 2012 a 2016, em que o Banco Central tinha um programa, né, um programa interno que tratava exatamente da gestão externa dos seus ativos, né? Eu devolvo a palavra para vocês, porque a gente tem aqui o Roberto Campos Neto, que não esconde, nunca escondeu, né? Nunca escondeu que ele serve ao capital transnacional. Nunca escondeu. E aí ele é o primeiro presidente do Banco Central independente, autônomo, em que tem um mandato e pode, por exemplo, não apenas ter ideias estapafúrdias, como colocar em prática ideias estapafúrdias como esta. Ele pode colocar se ele quiser. Na verdade, esse Banco Central ele não é independente. Independente foi o nome que o governo Bolsonaro e o senhor Paulo Guedes deram para tocar para frente essa reforma. Ele é dependente da banca. Ele não é independente de nada. Ele é dependente da banca e se desvinculou do poder executivo para ficar sob o colchão dos banqueiros, do grande capital. Não é à toa que ele dá uma declaração dessa. Se fosse independente, não daria uma declaração dessa. Aquela questão de independência do Banco Central, que foi a privatização do Banco Central, Cláudio Porto. A entrega formalizada, né? A entrega de direito, né? Porque já havia também, e aí é algo que a gente discutiu aqui no canal, que faz como parte do... É intrínseco do Banco Central depender ou servir aos interesses do sistema financeiro, né? Também a gente tem que
fazer essa ressalva de que trata-se de um organismo, né? Que necessariamente precisa dessa relação e aí, às vezes, extrapola, como a gente está vendo agora, na figura de um... O André caiu, foi isso? O André desligou a câmera, voltou, tá aí de volta. Mas é isso, né? Só para não me estender aqui no comentário e também não deixar de dar minha opinião. Claro, trata-se de uma ideia estapafúrdia, mas eu quero trazer aqui para discussão o fato de o Brasil ter experimentado isso pelo menos 2 vezes na história, em 99 e nesse período aí de 2012 a 2016. E, claro, né, a gente não poderia deixar de falar aqui dessa nova posição do presidente da autoridade monetária, que é a posição, tudo bem, né? Tem uma dependência, mas não responde mais a União, não responde mais, para deixar aqui bem claro, não responde mais aos interesses da nação. Não responde, porque não precisa mais prestar contas, enfim, não precisa perseguir meta de inflação, não precisa mais nada, só precisa, e diariamente Roberto Campos Neto dá uma amostra de que ele serve mesmo a essas pessoas e a esses interesses. Eu devo a palavra para vocês porque a gente tem essa situação nova em que é uma ideia estapafúrdia que pode ser colocada em prática uma vez que o presidente da autoridade monetária não precisa prestar contas de nada, né? E é o que a gente tem visto principalmente nesse ano de 2023. Ele não precisa prestar contas de nada, de absolutamente nada. Todos os outros indicadores da economia estão, tudo indica, caminhando para uma certa normalidade, e ele permanece com a ideia de que não, né? E, inclusive, já que gostam muito do termo terraplanista, né? Com ideias e argumentos terraplanistas, como recentemente essa ideia aí da inflação de demanda que ele trouxe há alguns meses. Então, eu devolvo a palavra para vocês com esses pontos, porque a gente tem esse ingrediente a mais aí nessa discussão. Seu microfone, Cristiano. Usando aí o que o André falou, né? Porque o Banco Central, como disse o André, ele não é independente, ele é dependente da banca, né? Seja a banca interna, seja a banca lá de fora, mas principalmente, claro, né? Lá de fora, porque não é à toa que vem essa ideia de privatizar as nossas reservas. Imagina que baita negócio, porque hoje, com todas as amarras que o Congresso conseguiu fazer dentro da Constituição, uma hora era teto de gastos, agora é arcabouço fiscal, né? Mas o fato é que, André, cada vez mais a gente vê o nosso orçamento público amarrado, não se consegue fazer mais nada. E aí, o executivo ele vai, de alguma forma, sendo minado, porque ele não consegue mexer muito, enquanto que as amarras continuam de pé. E aquilo e aí a gente vê, né? O poder público não consegue atender o povo, mas ele continua dando grana para a banqueirada, para o sistema internacional, para a dívida pública. As coisas continuam da mesma maneira, muda tudo para não mudar nada, né? A gente vê o mesmo esquema. E agora, esse aí é um esquema perfeito, porque, vamos lá, né? O André, vou me socorrer no André, novamente, já que ele falou, né, na geopolítica, e a gente tem que estar atento a esses movimentos, e o André falou sobre essas negociações que alguns países estão começando a se abrir para essa ideia de negociar com as moedas locais, porque existe uma moeda, o dólar, que é uma moeda super poderosa, e os países dependem dela para fazer o comércio internacional, mas alguns países estão começando a fazer esses movimentos. Claro que a gente não sabe se isso vai ameaçar o dólar, a gente não tem como prever isso, né? É difícil tu conseguir ter uma moeda que consiga entrar lá na hierarquia das moedas. Hoje a gente tem o Yuan, né, que entrou em quarto, né? Mas é muito difícil de tu colocar. Tem uma entrevista, Cristiano, do professor Gerald Epstein, da Universidade de Massachusetts. Essa entrevista foi traduzida para o português e ela está no site Outras Palavras e também no brasilpopular.com, que é tocado lá pelo jornalista Beto Almeida, que é um grande jornalista, uma figura anti-imperialista. Então, um abraço aí para o Beto Almeida. Enfim, mas essa entrevista com o professor Epstein,
ela tem o nome de geopolítica e guerra. E se o dólar deixar de ser a principal moeda mundial? Quem quiser, procure aí, Geopolítica e Guerra, do professor Epstein, da Universidade de Massachusetts, que é um economista até para os padrões norte-americanos bastante progressista, digamos assim, né, no campo econômico. E eu recomendo a todos e a você também, Cristiano, você vai gostar muito. Desculpa te interromper aí, mas só para fazer essa inserção e deixar você concluir. Não, eu acho que eu já li, talvez eu tenha lido, eu acho até que achei em outros portais também. Inclusive, ele fala de uma mudança na geopolítica. Ele fala que os Estados Unidos ele vai perder essa hegemonia. Né? Ele, não sei se é o mesmo autor, mas acho que pode ser. O título é e se o dólar deixar de ser a moeda global? E sim, aí os entrevistadores colocam essa questão para ele. Sim. Pode ser. Eu já vi alguns temas, né, alguns economistas e também o pessoal da geopolítica falando que num período ali que compreende entre 2050 a 2079, nós vamos ter uma configuração totalmente diferente dessa. Os Estados Unidos, por exemplo, vai ocupar o terceiro lugar, né? A China vai ultrapassar, a Índia vai ganhar um protagonismo muito grande, a Indonésia vai ter um crescimento bastante considerável e vai ocupar um espaço legal, né? Não sei se 2050, eu espero que seja antes, Cristiano. Mas são as projeções que eles trabalham, né? Mas, enfim, mas voltando ao assunto, então, assim, engraçado, e aí o Cláudio falou, né, que a entrevista ela foi feita em junho, e ela só foi divulgada agora. E, assim, foi justamente depois que o presidente Lula, né, não só o presidente Lula, mas os países latino-americanos e do Caribe, né, estiveram em Bruxelas, foram lá negociar com a União Europeia, no acordo chamado Global Gateway, é esse o nome, né, do acordo. E aí eles pretendem, né, jogar os seus euros aqui na América Latina, justamente porque, né, a Europa viu que está ficando para trás, que ela está perdendo relevância, ela não tem mais aquele mesmo poder de barganha que ela tinha anteriormente. E ela está vendo que aqui na América Latina, a China está com uma força tremenda aqui. Né? A Rússia vem se aproximando, a Turquia, aos pouquinhos, vem se aproximando, ali pela Venezuela, principalmente. Né? Então, assim, ao passo que alguns países vão, de alguma forma, querendo excluir alguns países, alguém ocupa aquele espaço. Né? A própria Rússia, que tu mesmo citaste, né? A Rússia está tentando buscar novas alianças, né? Ela vem fazendo essas negociações em moedas locais justamente para driblar as sanções. Então, quer dizer, os movimentos do Império Norte-Americano não estão dando lá muito os seus melhores resultados. E a Europa que o diga, né? A Europa está sofrendo muito com as sanções. E é por isso que ela está correndo atrás também aqui da América Latina. E é engraçado que num momento como esse, em que a gente vê essa aproximação da China, que não é uma novidade, né, para nós aqui, e nós temos agora essa proximidade com esse acordo econômico, o Global Gateway, que ele já é um contraponto à nova Rota da Seda, nós vemos, né, o Campos Neto de conversotes aí com o pessoal aí da BlackRock, e ele tem uma ideia, né, essa ideia, quer dizer, na verdade, ele é o transmissor da ideia, né, ele só está transmitindo a ideia, porque a ideia é da BlackRock, né, diz, não, quem sabe tu não vai lá e privatiza os ativos, a gente fica, alguém lá, representante nosso, fica talvez ali gerindo, né, essas reservas internacionais, e a gente asfixia esse país, porque é isso que os Estados Unidos sempre fez. O André, que é um grande leitor do Perkins, né, do Memórias de um Assassino Econômico, ele sabe muito bem que na década de 70 e 80, especialmente, foi o que os Estados Unidos fez. Ele asfixiou muitos países latino-americanos e países também do Oriente Médio
através de pressões econômicas, embargos, entre outras táticas, às vezes convencionais de guerra ou não convencionais. Para quem está achando aí que é a novidade que o André Coríbico fala das guerras híbridas, isso é muito mais antigo e os Estados Unidos conhecem essa estratégia muito bem. Né? Então, acho que as coisas não são por acaso, como eu e o Cláudio a gente costuma dizer. Não estou querendo insinuar, estou querendo ser taxativo, dizendo que é isso, né? Mas, assim, é de se pensar, né? Como é que acontecem esses movimentos? E aí eu passo a palavra para o André, porque colocando em perspectiva como vocês estão colocando aqui, né, a informação de que há a possibilidade da gestão terceirizada de parte ou do total aí das reservas internacionais do Brasil, lembrando, como vocês falaram aqui, que das reservas, aproximadamente 80% das reservas são em títulos da dívida americana, né, e estão aí em dólar. Aí eu devolvo a palavra para vocês, colocando em perspectiva também a posição do Roberto Campos Neto. Claro, não é focar nele, porque eu acho que a discussão aqui ela já foi muito além do Roberto Campos Neto. E me parece, André, que há uma corrida contra o tempo, mas aí também não é uma corrida contra o tempo, porque o mandato do Roberto Campos Neto terminará em dezembro do ano que vem. É uma corrida contra o tempo nessa cena geopolítica que você trouxe aqui para o programa. Não é uma corrida contra o tempo porque vários destes países, vários mesmo, né, e há esse movimento que vem se intensificando, sobretudo nesse ano de 2023, a ideia de negociar nas suas próprias moedas. E aí, eu me pergunto, André, a hegemonia do dólar está posta em risco. Né? Está muito claro isso e eu acho que não sei se é reversível, mesmo utilizando a prática que o Cristiano trouxe agora, que por muitas décadas foi utilizada pelos Estados Unidos, essa prática de sufocar os países. Tanto é que os embargos não têm funcionado como funcionavam antigamente. Nós temos aí as sanções também que não funcionam nem da parte dos Estados Unidos, nem do bloco europeu. Vide esse encontro que ocorreu, que foi noticiado hoje pelo lado da ex-presidente Dilma Rousseff com Vladimir Putin, mas principalmente o evento que ocorreu, a cúpula que ocorreu lá em São Petersburgo, na Rússia, envolvendo representantes de países africanos e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e outras lideranças, né, da política russa. E eu acho isso muito importante porque a cada dia que passa, não trata-se de uma manchete isolada, mas trata-se de várias manchetes dando conta dessa mudança gradual, sensível, mas que vem ocorrendo. E eu devolvo a palavra para você, André, com essa questão, né, em que há uma corrida contra o tempo no sentido mais geral possível, em que há países aí querendo negociar nas suas próprias moedas e o dólar vem perdendo o seu posto. E aí o Campos Neto é somente uma pequena engrenagem nesse todo aí, né? Uma pequena engrenagem, né? Porque, na verdade, entregar as reservas internacionais à banca, principalmente à banca estadunidense, e aí eu achei interessante a sua sacada, não é apenas terceirizar e privatizar como a gente já teve no passado ou como a gente pode até ventilar. Trata-se de algo para tentar, né, bloquear esse movimento que a gente vem vendo, né, esse movimento que vem se intensificando mesmo, né, de mudança de paradigmas, na verdade, né? Sim, Cláudio. Na verdade, a declaração desse sujeito, ela foi uma provocação, né? Ele não vai conseguir fazer isso, mas foi um teste para a opinião pública, foi um teste de como o governo reagiria, né, se, por exemplo, o partido que hoje comanda o executivo, que é o PT, o Partido dos Trabalhadores, se ia haver reação ou não. Felizmente houve reação, inclusive o Ministério Público pediu ao TCU a investigação dele como figura e presidente do Banco Central sobre essas declarações, né? Então o Tribunal de Contas da União vai investigar ele, não que vai dar em nada, tá? Mas demonstra que parte, pelo menos, do poder público reagiu. Agora, isso, Cláudio, todos esses movimentos que são feitos pelos grandes capitalistas norte-americanos para a manutenção da hegemonia do dólar, para que o Estado norte-americano possa continuar financiando seus capitalistas, enfim, seus empreendimentos, seus negócios ao redor do mundo, sua indústria bélica, né, o complexo industrial militar, esses movimentos são para a manutenção da hegemonia do dólar, como nós já debatemos aqui. Agora, nós temos que entender, como o Cristiano dizia aí, que tudo isso faz parte de um sistema aqui no Brasil. Esses interesses
que são defendidos por figuras como o Roberto Campos Neto, como o Dallagnol, né? Isso, o Sérgio Moro, isso está tudo interligado, eles são agentes de interesses forâneos, são agentes do imperialismo no Brasil. Por exemplo, o senhor Dallagnol, isso já tinha sido divulgado antes, mas agora com a reportagem do excelente jornalista Jamil Chad no portal da UOL, ficou mais evidente ainda, porque ali expuseram a troca de mensagens entre esse cidadão ex-procurador Dallagnol e procuradores dos Estados Unidos e da Suíça sobre como eles iriam agir para condenar a Petrobras em tribunais internacionais. Ou seja, a Petrobras não bastava responder aos interesses, à justiça brasileira, ela teria que responder a tribunais internacionais. Isso para quê? Para bloquear todos os contratos que as empresas brasileiras alavancadas pela Petrobras tinham no exterior. Os contatos do seu Dallagnol eram exatamente com procuradores, membros das Cortes de Justiça dos Estados Unidos e da Suíça. As empresas brasileiras perderam contratos exatamente para esses dois países no exterior. Então, isso é um conluio de interesses antinacionais. Agora, isso é um sistema. Não adianta a gente achar que se fosse o Ciro Gomes no lugar do Lula ia mudar muita coisa. Não, porque nós estamos envolvidos num capitalismo periférico, submisso aos interesses internacionais que tanto denunciava o Leonel Brizola e estão aí até hoje. Esses interesses, claro que na época do Brizola eram interesses industriais estrangeiros que vinham até aqui explorar a nossa mão de obra barata. Hoje é o interesse do grande capital financeiro, né? Mas ainda são interesses internacionais principalmente alavancados hoje por Wall Street, ou seja, o centro desses interesses imperialistas continua sendo os Estados Unidos. O senhor Bolsonaro deu uma declaração agora, ontem ou anteontem, dizendo que ele chamou o Lula de entreguista, dizendo quem interessa ter um entreguista como o Lula e não eu na presidência. Ora, o Bolsonaro privatizou, vendeu a preço de banana refinarias de petróleo. Quem entrega ao capital estrangeiro refinarias de petróleo? O senhor Bolsonaro, ele privatizou energia. A Eletrobras, né? Pelo amor de Deus. Eletrobras, né? Geração de energia. BR Distribuidora, superafitária BR Distribuidora, distribuição de gás, a superafitária BR Distribuidora. Ele conseguiu privatizar a BR Distribuidora. Privatizou aeroportos lucrativos. Mandou fechar fábricas de fertilizantes da Petrobras. E agora vem falar que o presidente atual é entreguista. Ora, o maior entreguista da história do país, porque eu acho que ele disputa ali, uma disputa ferrenha entre ele e o senhor Fernando Henrique Cardoso. Concorrência forte, hein, André? Ali é concorrência pesada, hein? O Fernando Henrique, com toda aquela roupagem, né, aquela perfumaria toda, né, intelectual, sociólogo, e o Bolsonaro mais na base ali do vamos fazer tudo, vamos acabar com o comunismo, vamos acabar com o PT, vamos metralhar. São estilos diferentes, mas que atendem aos mesmos interesses. Então, vocês vejam que tudo isso está relacionado. Essas privatizações, a proposta estapafúrdia como essa de colocar reservas internacionais, onde todo esse arcabouço vai parar, esse arcabouço financeiro? Em Wall Street. Quem são os principais acionistas hoje dessas empresas que foram privatizadas? O grande capital estrangeiro. Quem coloca os lucros no bolso? Porque a Companhia de Energia do Rio Grande do Sul, por exemplo, o Cristiano Gaúcho, ela foi privatizada e tinha um lucro no ano anterior, em 2021, de 4 bilhões de reais. Foi privatizada por 900 milhões, não dá nem 1 bi. Ou seja, um ano de lucro da empresa era 4 vezes maior do que o valor que pagaram por ela. Então, qual é a justificativa? Que não colocar tudo isso na mão do grande capital, ou nacional ou internacional, na maioria das vezes na mão do capital estrangeiro. O caso do senhor Roberto Campos Neto, e eu citei o Dallagnol da Petrobras, só para a gente traçar um paralelo, a gente vê como isso está tudo interligado, né? Eles defendem os mesmos interesses. Agora,
colocar reservas internacionais na mão de gestores estrangeiros baseados em Wall Street, realmente só tem uma explicação, que é evitar que o Brasil possa ter autonomia sobre as suas próprias reservas e manter a hegemonia do dólar. Não há outra explicação para isso. Porque você imagina se o Brasil tomasse uma decisão soberana de trocar parte das suas reservas em dólar por ouro, por exemplo. E vamos supor que isso fosse uma reação em cadeia, uma reação dominó, países da América Latina resolvessem seguir o exemplo do Brasil, ou países dos BRICS, o BRICS, que pode ser agora, em breve, aumentar o número de países que fazem parte do BRICS. Imagina se todos os países que querem ingressar no BRICS passassem a modificar suas reservas. Nós estamos desde 1944 com o dólar como principal moeda de troca internacional. Até um pouco antes, porque na Primeira Guerra Mundial o dólar já começou a substituir a libra esterlina da Inglaterra. Mas a partir de Bretton Woods, no final da Segunda Guerra Mundial, o dólar se torna a moeda única, praticamente, de troca no mundo. E os Estados Unidos, se não me engano, nos anos 70, rompe com o padrão ouro, e o dólar se torna a meca do comércio internacional, sem nenhum lastro. Qual era o lastro? Para quem fosse um defensor aí do dólar como moeda internacional, que obviamente pode ter gente que defenda isso, né? Em 1975, talvez fizesse algum sentido ainda, porque os Estados Unidos eram responsáveis por 62% da produção industrial do mundo. Então, alguém poderia imaginar, ora, mesmo rompendo com o padrão ouro, ainda há algum tipo de lógica nisso, porque o lastro é a produção industrial norte-americana. O lastro é o PIB norte-americano. Hoje, em 2023, quase 50 anos depois, os Estados Unidos é responsável por menos de 20% da produção industrial no mundo. Então, o dólar não tem mais lastro algum. Se realmente houver um movimento, e eu creio que ainda vai demorar realmente, o Cristiano aqui dizia as projeções, vai demorar um pouco para a gente ver isso de maneira efetiva, porque, segundo o próprio FMI, nos últimos 20 anos é que começou essa queda acentuada do dólar como reserva internacional. 30 anos atrás, 80% dos países do mundo mantinham o dólar era 80% das reservas internacionais no mundo. Hoje, 59%, dados do próprio FMI, Fundo Monetário Internacional. Não é nenhum revolucionário soviético que está dando essas informações, são dados do FMI. Ou seja, se realmente o Estado-nações começarem a entrar nesse movimento, ou continuar nesse movimento, realmente a gente vai ver cada vez mais hostilidade por parte dos Estados Unidos. E quando eu falo dos Estados Unidos, não é só do governo norte-americano, e sim também dos grandes capitalistas, grandes corporações financeiras que controlam o Estado norte-americano e o governo norte-americano, porque eles atendem aos ditames dessas grandes corporações dos Estados Unidos. O interesse do povo norte-americano vem em último lugar, que vem primeiro é o interesse de Wall Street. Então, se houver realmente esse movimento, nós vamos assistir a cada vez mais hostilidade por parte do governo e das corporações norte-americanas contra os países que se alinharem a esse movimento de substituição do dólar, ou pelo menos de alternativa do dólar como moeda de troca no mercado internacional. Por exemplo, vamos lembrar aqui em 2011, quando Muammar Gaddafi propôs que houvesse uma moeda para a União Africana inteira. O que aconteceu logo após Muammar Gaddafi divulgar essas intenções de uma moeda para a União Africana? Os Estados Unidos, aliado com a Inglaterra e seus vassalos da OTAN, invadiram a Líbia, destruíram aquele país, transformaram a Líbia, que era o maior IDH do norte da África toda, se não me engano, se alguém quiser corrigir, ver depois aí, mas pelo menos do norte da África, com certeza. Transformaram a Líbia, que era o maior IDH daquela região, num corredor de tráfico humano. E, obviamente, assassinaram aquela liderança independente, digamos assim, que era representada em Muammar Gaddafi.
Na Venezuela, alguns anos atrás, as sanções econômicas contra a Venezuela recrudesceram exatamente quando o presidente Nicolás Maduro divulgou a intenção de uma criptomoeda com lastro no petróleo venezuelano. A Venezuela, naquela situação econômica sufocada, embargada, só poderia ter um lastro a moeda, que seria o petróleo. Imediatamente, as sanções econômicas contra a Venezuela recrudesceram de formas nunca vistas antes, nem durante o período Hugo Chávez. Porque embargaram a Venezuela até mesmo de comprar medicamentos na Europa, por exemplo. Embargaram a Venezuela de comprar alimentos, qualquer tipo de material, qualquer tipo de insumo médico hospitalar. Vocês vejam a que ponto chegou a crueldade do establishment estadunidense. Então, esse é o perigo de uma declaração como essa desse senhor Roberto Campos Neto, mas que, felizmente, eu acredito que a opinião pública já se manifestou, o poder público teve uma reação interessante, não somente do PT, tá? Outras figuras também, do PDT, de outros partidos, reagiram de maneira enérgica contra essa declaração desgraçada, digamos assim. Era o mínimo, né? Exatamente, o mínimo. E, felizmente, o Tribunal de Contas da União decidiu investigar ele, como eu disse aqui antes, para finalizar essa intervenção. Não que ele vá ser preso e que vai acontecer nada, porque a gente sabe que no Brasil os traidores da pátria andam soltos por aí, inclusive são deputados e senadores, mas que pelo menos gera uma preocupação, uma dor de cabeça para esse cidadão, porque ele se dá conta que ele não pode sair dando esse tipo de declaração por aí sem haver reação. Ou seja, vai haver reação do poder público, da opinião pública, mas infelizmente, Cristiano, entrando naquele tema que você dizia sobre as dificuldades do poder executivo, né, quando está sendo cerceado, o problema é que na Câmara e no Senado brasileiro estão os defensores de outros interesses, os defensores dos interesses de Wall Street, como eu citei aqui, ou no máximo da banca brasileira, do capital, do grande capital especulativo nacional. Não é à toa que o Roberto Campos Neto mantém uma taxa Selic de 13,25% ou 75% ao ano. Obrigado, Cláudio. 13,75% ao ano, sem nenhuma necessidade, com a desculpa estapafúrdia, que é para controlar a inflação. Que inflação? Com a inflação com 4% e com a previsão de baixar para 3,75%. Exato. A inflação que tinha aqui no ano passado era muito por conta do PPI instaurado para o preço dos combustíveis pelo senhor Jair Bolsonaro e o senhor Paulo Guedes, e que o senhor Lula, infelizmente, ainda não revogou. Isso tem que ser revisto na Petrobras de maneira urgente. A inflação era puxada pelo preço do petróleo. Do petróleo não, desculpe, dos combustíveis, né? já refinados. Enfim, não era uma inflação de demanda, não tem circulação de moeda, ninguém está comprando nada nos últimos 6 anos. Então, as desculpas desse cidadão, Roberto Campos Neto, não tem outro adjetivo, são estapafúrdias. E, claro, que no caso de manter os juros a 3,75% é para que a banca continue desfrutando dessas benéfices que o governo federal paga nos depósitos compulsórios, né? Que o governo federal acaba pagando nesses títulos que estão aí remunerando a sobra de caixa dos bancos. Então, infelizmente, cidadãos independentes, como nós três que estamos debatendo aqui, nós estamos fora do Congresso, do Senado. Infelizmente, nós não temos essa voz para chegar lá. E quem está lá, na sua grande maioria, são defensoras, né? São empregados, são servidores de interesses que não são os interesses do povo brasileiro. Cristiano e Cláudio. Estamos conversando com o André Nunes, lembrando que ele tem um canal aqui no YouTube, o canal Conversando com André Nunes, cientista contábil, também bancário, está aqui no YouTube com as suas opiniões, velho conhecido aí de muita gente, de quem não conhece, passe a conhecer o trabalho do André Nunes. Vou passar aqui no chat, agradecendo ao Cristiano Fanfa, falou, opa, hoje tem grande reforço de peso aí. O Senna também esteve aqui com a gente, mandou um aplauso. E o Rui Casas Novas, direto de Portugal, imagino, né? E ele sempre tem participado aqui das lives.
E aí ele falou assim, ele perguntou, né? Nacionalismo brasileiro está fora de moda? Aí ele escreve, né? Num país normal, esse cara já estava acusado de associação criminosa. Cláudio, eu posso responder o Rui Casanovas? Primeiro, se você me permite, rapidamente. Não, é bem rápido mesmo. Assim, eu fico perguntando, tem um país normal no mundo, assim, que um cara entreguista seria pego, assim, seria preso, seria acusado de alguma coisa? Essa que é a questão. Esse país normal, ele infelizmente, se existe, são poucos exemplos, assim. Nicarágua, entendeu? Que o Poder Executivo vai lá, bota bronca e bota para prender mesmo. Venezuela, são países assim contra-hegemônicos, que aqui, já pela lavagem cerebral que nós sofremos nas últimas décadas, você fala talvez o México, talvez o México com López Obrador, se posicionando muito bem, inclusive nacionalizando, resgatando alguns setores lá importantes da economia mexicana. Então, assim, esse país normal, infelizmente, são exemplos quase que esporádicos no mundo. A não ser que a gente fale assim de um gigante como a China ou de um país extremamente fechado como a Coreia do Norte. Infelizmente, a maioria dos países do mundo, ela acontece o mesmo que no Brasil. Isso é histórico. Primeiro com o imperialismo britânico e depois com seus herdeiros, o imperialismo estadunidense. Rui Casanovas. Então, o Brasil ele não é exceção. Na verdade, ele confirma, né? Ele não é nenhuma exceção, ele é a regra. Ele é a regra, infelizmente, né, nos nossos vizinhos e em outros países aí, inclusive na Ásia e na África, não é diferente. O normal, infelizmente, está sob os ditames do capital internacional. Isso não é de hoje, né? Como disse antes aqui, em outrora foi do capital industrial estrangeiro e hoje do capital financeiro, Cláudio. E essa pergunta aí que você queria responder, fica à vontade, sobre se o nacionalismo brasileiro está fora de moda. Não, na verdade, o que eu queria responder era exatamente essa perdão. Do país normal. Mas não tem problema, nacionalismo brasileiro... Eu pensei que não tem problema. Não. Está fora de moda, é difícil a gente querer falar em nacionalismo num país onde há cerca de 40 ou 50 anos só o que se escuta é lavagem cerebral liberal 24 horas em todos os meios de comunicação. Então, nós também não podemos jogar na população a culpa de estarem aí ludibriados, né, enganados com certas ideias liberais. Porque, realmente, se você é torpedeado 24 horas durante 40 anos com esse tipo de ideologia barata que vendem como ciência, chamada neoliberalismo, a nossa opinião aqui, uma opinião mais nacionalista, digamos assim, mais preocupada com os interesses nacionais, nós é que passamos a ser a exceção, nós passamos a ser os estranhos nesse meio. Então, infelizmente, a realidade que está posta é essa. Mas nós vamos continuar aqui na trincheira, tentando, da melhor forma possível, debater e ganhar adeptos, nem que seja um a um aqui, outro ali. Nós, com certeza, essa batalha ela está aberta. Né? Na Venezuela, há 15 anos atrás, era a mesma coisa que no Brasil do Fernando Henrique Cardoso. Né? Um tenente-coronel reformado, mas muito diferente. Eu não sei se não era pior. Não sei se não era pior. Porque as forças na Bolívia, então, que era tudo, as grandes empresas de minério, era tudo do capital transnacional. Exato. E o Evo Morales foi lá e bancou. Ele teve ele foi um pouco esperto. Ele foi um pouco esperto, né? Ele disse assim: não, olha, tem alguns contratos aqui que eles são longos, eu vou deixar acabar alguns, né? Claro. Mas outros eu vou ter que cortar. Exatamente. Né? Só que aquilo, né? Essa conta veio mais tarde, porque daí tem toda essa institucionalidade liberal, né, com esses tribunais de arbitragem internacional, e aí depois, no fim das contas, ele teve que pagar, o Estado boliviano, né, teve que pagar a indenização às empresas transnacionais pelo rompimento do contrato com... E nem isso foi suficiente. Nem esse pagamento foi suficiente, porque
há 2 anos atrás, deram um golpe de Estado na Bolívia contra o Evo Morales. Né? Não queriam aceitar a reeleição dele. Felizmente, quando se organizaram novas eleições, o candidato do partido dele, o MAS, o Movimento ao Socialismo, venceu. Né? Então, a direita nacional e internacional, porque a direita nacional responde, né, a esses interesses, eles não aceitam os resultados das urnas. E se não aceitam, é golpe de Estado, meu amigo. É golpe de Estado. Com violência, vamos né? lembrar Com violência, aqui que em geralmente. 2002 pode ser violento ou pode ser um golpe de Estado violento ou um golpe de Estado branco, como foi chapa branca, como foi feito no Paraguai durante a presidência do ex-padre, Fernando Lugo. Né? Mas, dependendo da situação, ele sim é com forças militares, como foi na Venezuela, em 2002. Por sorte, Hugo Chávez, por uma ironia do destino, Hugo Chávez era tenente-coronel, foi resgatado pelos próprios paraquedistas. Então, ali havia um racha nas Forças Armadas venezuelanas e, por isso, permitiu o resgate do Hugo Chávez e a volta dele à presidência da República. Mas aqui no Brasil não há nenhum racha. Na Bolívia, há. Na Bolívia, as forças de segurança, elas não são o grande capital não é hegemônico. A ideologia do capital não é hegemônica nas forças de segurança na Bolívia. Por isso que houve uma grande convulsão civil na Bolívia. Batalhas campais durante o golpe de Estado. Entre civis, inclusive. Então, nessa questão em que entra o Rui Casas Novas, essa é a situação. Caso o Brasil almejasse realmente se tornar um país independente, vocês podem ter certeza que nós iríamos nos deparar com esse tipo de situação. Não queriam nem aceitar uma eleição dentro dos parâmetros aí do que chamam de democracia, que eu chamo de democracia liberal burguesa. Não acredito que vivamos em uma democracia, mas isso é uma outra questão. Não queriam aceitar a vitória do Lula, né? Certos setores da direita, mas não foi toda E agora lá na Espanha, que comprou essa coisa de não agora lá na Espanha foi a mesma história também, de acusações de manipulação. Mas mesmo que não seja presidencialismo, mas também houve acusações também, que não foi legítima, que a gente quer contagem e não sei o quê, papapá, né? É porque só não quer contagem se ganhar o candidato hegemônico da banca. O terceiro colocado na eleição do Paraguai, o Pablo Cubas, ele estava pedindo uma recontagem, foi lá, reuniu, né, a turma dele, dizendo que foi golpe, queria recontagem, só que aí, né, deram um jeitinho nele, ele disse, amigo, aqui, não vai fazer bagunça aqui, porque ele estava fazendo bagunça mesmo. Ele reuniu uma galera, estava destruindo o carro, estava querendo invadir banco, né? Ele estava próximo ali dos bancos. Aí, peraí, amigo. Foram lá, recolheram ele, mandaram o carinha lá para cadeia, né? Não só nascer quadrado. O Cristiano e André. E o mais louco, vou usar essa expressão, o mais louco nessa discussão é que eles fazem tanta questão da vitória eleitoral como se os candidatos fossem muito diferentes uns dos outros, sabe? Assim, como se fossem candidatos que não representassem em alguma medida, claro, uns mais, outros menos, os mesmos interesses. É muito interessante, é louco, né? É louco isso, porque dá a impressão que você citou a própria Espanha, né? Dá a impressão que o Pedro Sánchez é um cara totalmente desconexo do interesse capitalista, do interesse da banca transnacional. A mesma coisa aqui quando você falou do Lula, né? Dá a impressão que o Lula, que venceu a eleição, representa... É um revolucionário. Dá essa impressão, né? Que eles, em alguma medida, todos eles representam, todos eles defendem os meus interesses. A gente tem que trabalhar com essa ideia, porque essa é a premissa, né? Porque senão você entra num discurso desses caras... Pode ser que não defendam, como o Lula, mas que não estão... O Lula não é um defensor legítimo dessas forças do capital, mas é alguém que não está mais disposto a combatê-las. Simples assim. Sim. E aí que tá, né, André? Porque se você entra no discurso dos caras, dá a impressão
que você está elegendo um revolucionário, está elegendo um sujeito que jamais vai atender esses interesses, jamais vai dialogar com esses interesses, para não falar atender ou defender, mas dialogar ou ter algum grau de interlocução mesmo, né? E não é verdade. É a mesma coisa. Na Espanha é a mesma discussão. Dá a impressão que o Pedro Sánchez é um revolucionário, sei lá, formado em Cuba, ou, sei lá, formado na Venezuela. Pô, se liga, né, gente? E se você entra nessa onda dos caras, você acredita nisso? Não. Estamos elegendo. Veja como foi uma vitória da esquerda. À vontade, Cristiano, tá desligado o microfone. Não, estamos elegendo um comunista. Porque os caras, se você entra na deles, você acredita piamente que está elegendo um revolucionário, que você está elegendo que é uma vitória da esquerda revolucionária, quando não, né? Temos aí figuras que sabem, para não falar defender, André, mas sabem, no mínimo, dialogar com esses interesses, né? No mínimo. Por isso que, em alguma medida, sempre, né? A gente não está aqui falando de pessoas iguais, de defender os meus interesses, mas, em alguma medida, dialogam com esses interesses todos que aqui nós estamos travando, ou tratando de condenar, né? Tratando de condenar, para deixar bem claro, porque esses interesses atrapalham demais. Ô, Cristiano, fica à vontade se quiser acrescentar algo sobre esse tema, senão a gente já passa para o próximo, que também é tão importante quanto o primeiro, e que, bom, como você antecipou, todo mundo já imaginava, né, que em algum momento isso ia voltar à tona, né? Bom, então, né, antes da gente falar, né, sobre o outro tema, eu só queria fazer alguns comentários adicionais. Bom, então, né, André, a gente acabou com essa história, e tu lembrou muito bem, né, da matéria do Jamil Chad, de que a gente estava certo quando a gente fazia a acusação de que o Império Norte-Americano ele tinha participação nessa história da Lava Jato, né? Isso ficou muito evidente. E já que tu falou, né, das empresas que foram entregues, estava no debate aí dos entreguistas, né? A gente falou agora no último programa, eu acho, né, Cláudio? A gente falou da Petrosix, né? Que também, né, foi entregue ao capital internacional. E assim, a gente começou a ver com a Lava Jato a coisa escalando, porque antes eram empresas privadas ou estatais de outros países. Agora a coisa está diferente. Agora a gente chegou num outro estágio. Agora nós não temos mais, por exemplo, uma subsidiária da Petrobras sendo pega por uma estatal, uma empresa do setor de petróleo. Não, agora é um fundo de investimento, né? Ou é um banco, ou é isso, ou é aquilo. Né? A gente está cada vez mais vendo o capital financeiro entrando em áreas que não é a especialidade dele. E aí a gente estava dizendo que cada vez mais essa ideia de capitalizar, de alguma forma, né, sugar as riquezas nacionais e levar o excedente para o exterior, essa ideia ganhou cada vez mais força. Tá assim, ó, jogado na nossa cara essa ideia, né? E essa história da empresa de xisto lá em São Mateus, a diferença no Paraná, é que agora não precisam nem mais instalar plantas e maquinários aqui. Eles só colocam dúzia de executivos e pronto. Exato. Não, eles formam uma holding, né? Que é o caso aqui, que foi o caso da empresa lá do Paraná, a Six, né? Eles criaram uma empresa aqui para representar eles, enquanto eles ficam lá, né? O Banco Comercial do Canadá fica ganhando em cima do xisto, né? Que deveria ser uma riqueza que o Brasil poderia estar explorando. E isso também tem um fundo, né, dentro da Lava Jato, porque não sei se tu acompanhou, né? O Leandro Debor explorou um pouco essa situação. Tem tudo a ver ali com Engevix, aquela famosa porta giratória, né, de um cidadão, né, que se juntou com outros engenheiros que eram da Engevix, né, e eles começaram, e um deles, que era pai da Gabriela Hardt, né, que substituiu o Sérgio Moro, ele começou a fazer consultorias por aí para iniciativa privada
e as coisas começaram a se desenhar até chegar, né, essa empresa que deu um calotão aí na Petrobras, e aí depois ficou, né, um clima meio ruim aí, né? Mas enfim, cara, cada vez mais a gente caminha para isso, né? E no futebol, a gente está caminhando para isso também. A liga de futebol está entrando esses fundos internacionais. Eu fiquei sabendo que aquele fundo, Cláudio, o fundo Mubadala, aquele, vai entrar. Tá Eu na sabia Libra, né? isso, está na Libra. E tem um outro de Nova York, né? Que eu fiquei sabendo Esse que tinha um fundo, outro o Mubadala, ele pertence ao Emirados Árabes Unidos, se não me Emirados engano. Árabes Unidos, E isso. ele é um Isso, fundo estatal, tá? Ele é bancado pelo isso é governo um dos fundo Emirados estatal, Árabes. exatamente. O Isso. senhor Bolsonaro e o senhor Paulo Guedes privatizaram uma refinaria de petróleo na Bahia, se não me Isso, na engano, Bahia, isso, antiga Landulfo isso. Alves. A antiga Landulfo Privatizaram para esse Alves. fundo. Para você Isso, ver o absurdo. exatamente. Estão privatizando nossos recursos e refinarias para fundos de investimento que pertencem ao governo de outros países, para vocês se darem conta do absurdo. Estamos privatizando para outros estados. Não é nem uma iniciativa privada, não. Não serve para o Estado brasileiro, mas serve para o Estado dos Emirados Árabes Unidos. Árabes Unidos. Então, o maior absurdo que eu já vi nos últimos anos foi isso. E o senhor Bolsonaro ainda quer chamar alguém de entrevista. Podia ser qualquer um presidente ali que ia ser menos entrevista que ele. Isso aí, cara. Enfim, né? Eu não tenho nem como levar a sério mesmo. Assim, levar a sério. Você fala assim, não, vamos escutar e vamos tentar considerar. Não há espaço nenhum. E como disse o André, qualquer presidente que ele comparasse ali, até o Michel Temer, se eu tivesse feito essa comparação com o Michel Temer, melhor que o Michel Temer tentou também, né? Foi quem tentou patrocinar. Para vocês terem uma ideia, o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, conseguiu a Eletrobras, né? Conseguiu vender a Eletrobras. O Michel Temer tentou e não conseguiu. Então, muito obrigado, André Nunes. Lembrando que o André Nunes está no Twitter, no @AndréNunes_RJ, e aqui no YouTube, no Conversando com o André Nunes. Agradeço ao André pela sua participação e agradeço, claro, ao Cristiano Araújo, parceiro de sempre, reforçando sempre o convite para que vocês se inscrevam nos canais, ajudem exatamente na formação dessa opinião pública, porque precisamos, né? Não apenas contar com o governo, precisamos mobilizar a opinião pública e por isso que estamos aqui. Abraço a todos, saúde, até mais. Tchau, gente. Tchau, obrigado.